Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido ouvinte, meu querido espectador, que está aqui conosco mais uma vez, pelo Spotify, pelo YouTube. Mais um episódio de Matemática Sem Aula. Estamos aqui de novo para tirar sua página, uma conversa mais descontraída sobre a universidade e tentar nos manter sãos nesse universo totalmente caótico, cada vez se acredita mais. Eu me chamo Everton, sou de novo aqui seu anfitrião, estou de novo hoje com a Helena. Oi, gente! Com o Edu. Olá! E hoje estamos aqui com a Luísa. Oi, oi! É isso, gente. Hoje nossa convidada especial vai ser a Luísa e nós vamos falar sobre a volta do EAD, a volta ao finalmente conhecermos pessoas novas, entrarmos na sala de aula e, no caso da Luísa, retornar. A nossa ideia de retornar, hoje o nosso tema é esse. E vamos, durante um tempinho aí, falar algumas groselhas sobre isso e como a experiência de voltar às aulas finalmente. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso e já vamos puxar aqui pra você, Luísa. Como é que foi pra você? Porque nós três aqui, tanto eu, Helena e o Edu, nós não estudamos antes do EAD, né? A gente entrou na faculdade já no EAD, então a gente teve como é que era a vida, assim, né? Como é que era pra você antes do EAD, essa passagem pro EAD e tal? Então, eu basicamente entrei, fiz 2 períodos presenciais, né? Antes da pandemia. Eu basicamente senti muita diferença do período online, porque vocês que entraram no online, vocês precisavam ter essas relações online. Eu consegui ter essas relações pessoalmente, então para eu tornar essas relações online foi muito difícil. A faculdade, para mim, ela tem uma outra cara quando a gente estuda presencialmente. Além da vista, que é maravilhosa, eu estudo no Gragoatá, né, gente? O sentimento mesmo, as pessoas, você passar, você cumprimentar alguém, falar bom dia. No período online é todo mundo com câmera fechada, o professor falando e o monólogo seguindo, sabe? E os próprios eventos no campus, ao longo do tempo você vai, além de conhecendo outras pessoas, você vai tendo relações com a faculdade. Eu acho que o período online, para mim, foi uma coisa que não teve relações. Eu não consegui tirar novas amizades. E a volta, que é o tema essencial, né, daqui, eu acho engraçado porque uma das únicas pessoas que eu encontrei na faculdade e falei, meu Deus, você estava na minha sala do período online, foi a Helena. Então... Sim, foi um momento muito engraçado, inclusive. Pois é, e eu não sabia exatamente se era. Eu fiquei, você é a Helena? Ela, você é a Luísa. E aí a gente se encontrou. Mas o resto das pessoas, eu acho que eu gravei, sei lá, uns 2, 3 posts só. Foi bem esquisito pra mim, sabe? Aí é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu acho que eu falei muita coisa e não falei nada. Mas pode ir me perguntando e me guiando, que tá ótimo. O primeiro ponto que eu vi é que sim, a vista Gragoatá é melhor que a Praia Vermelha. A todos os rufianos, que isso seja muito claro, ok? Se você se sentiu ofendido, eu sinto muito, mas esse é um podcast da matemática. Sim, é Eu sou um defensor ferrenho do bloco H do Gragoatá. Eu amo aquele bloco. Por favor. E não tem bloco melhor do que o bloco H do Gragoatá. É isso. Não tem como. O dia chuvosinho, igual tá agora, você olha assim pra fora tudo, pô, aquela ponte, nossa, é muito melhor, muito melhor. Não adianta. Isa, é verdade. Nossa. Eu acho que assim, e acho que já dá pra ver muito claramente a diferença da sua experiência pra nossa, porque assim, a gente entrou direto no online, né? Então a gente foi obrigada a tentar fazer amizade mesmo desse jeito remoto. E foi uma experiência muito esquisita, né? Tipo, graças a Deus a gente conseguiu, por exemplo, se conhecer, o Everton, o Edu e eu, e a gente formou uma amizade muito legal, mas assim, era muito difícil, né? Você manter essa relação, porque eu tenho percebido, é muito diferente eu estar em sala como bolinha e eu estar em sala sentada atrás do Everton e o Everton se espreguiçando, batendo a mão na minha cara, sabe? As relações são muito diferentes. E assim,
é bizarro quando você vê alguma coisa, o professor fazendo alguma coisa, até você virar e falar, caraca, você viu o que o professor fez? Eu acho que se eu falar um negócio aqui da minha última aula de álgebra, também vai ser cortado. Mas talvez o Everton lembre que o professor falou, olha o avião passando rotas, gente. O professor falou uma palavra aqui, assim, que não existe, que eu fiquei. Ele falou essa palavra mesmo? E você tem aquela interação na hora, né? É igual que a Elana falou. As bolinhas não deixam a gente, além de ver o rosto um do outro, ter essa interação. Mas eu acho que o que você falou também, sobre vocês que entraram, né, no período online, vocês serem meio que obrigados a isso, é diferente. Porque eu não me senti na obrigação de forçar essas relações, até porque eu já conheci algumas pessoas da faculdade. Então, assim, eu sempre ficava, cara, como eles estão se conhecendo? O que eles fazem para conseguir essas relações, entendeu? Então, no meu caso, eu já contei essa história aqui no podcast, mas eu passei meu primeiro período inteiro solitário, né, sozinho, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. Foi no final do primeiro período que o Everton veio me mandar mensagem. Então, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade de criar relações, até presencial, mas o online, isso é ainda mais potencializado, sabe? E pra mim foi muito complicado. Depois, né, eu conheci a Helena, e enfim, aí eu fui conhecendo mais gente, mas até o meu primeiro período inteiro eu fiz sozinho. Eu não conhecia ninguém, eu não falava com ninguém. E uma coisa que eu senti, eu acho que todo mundo aqui do que entrou comigo sentiu, foi que eu não tinha nenhum tipo de sentimento de pertencimento à universidade, sabe? Eu sentia como se eu só tivesse, sabe, em casa, dando prosseguimento ao negócio, sem me sentir realmente pertencente a uma universidade. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças, né? Com certeza. Eu acho que era muito difícil ver até as conexões entre, tipo, os períodos, porque a gente só ficava assim, dava graças a Deus que acabou, saía um pouco da frente do computador, até esquecia tudo que tinha visto e pronto, começa o próximo. Só 10 dias e passava o próximo. Mas, assim, a forma que a gente foi encontrando foi até, assim, indo tirar dúvida com o outro, porque tava todo mundo desesperado no EAD, né? Tipo, a gente não sabia nada e, de repente, tava aquele negócio online, que os professores estavam cobrando muito mais que o presencial, porque achavam que a gente ia colar, e uma coisa maluca, e a gente, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí a gente vai pro presencial e, tipo, a gente tá cercado de pessoas que se viram e falam, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? É, tipo, uma experiência diferente. Ou seja, só mudou que agora falamos em conjunto, né? Exatamente. Mas, cara, eu sempre fui mais cara de pau, né? Nós três, acho que somos mais cara de pau. E no grupo de geometria do WhatsApp, o Edu sabia alguma coisinha. Aí eu falei, oi Eduardo, tudo bem? Me chamo Everton, de geometria 1. Você vai me ajudar com esse negócio de triângulo aqui? Aí o Edu me deu um folhão gigante com resposta, ajudando, não sei o que, me explicando cada detalhe. E aí formou amizade. Com a Helena, foi antes, não foi, Helena? Acho que foi. Foi, você do nada só chegou pra mim, me deu oi e a gente começou a conversar. Foi eu sempre perguntou alguma coisa de matemática básica e aí a gente ficou conversando. Mas foi assim, cara, criando amizade no EAD foi basicamente assim. Tem uma dúvida, pergunta a alguém que se mostrou um pouquinho mais inteligente naquele grupo. E aí você tira dúvida e vai. Mas era bem complicado, né? Que às vezes chegava as férias e a gente queria se encontrar, mas estava todo mundo tão exausto que a gente nem conseguia fazer nada. Era muito difícil marcar as coisas. E agora é muito bom porque até mesmo o almoço no bandejão vira momento de interação e de, tipo, a gente ficar junto, conversando. É completamente diferente, né? Enquanto no EAD a gente ficava cansado para qualquer interação, no presencial, qualquer mínimo momento é uma interação, né? E te permite aprofundar as amizades, até conhecer outras novas. Nossa, parece que assim, não parece que aquilo antes era faculdade, parece que começou só agora. Eu tenho esse mesmo sentimento. Eu acho que com o que vocês estão me contando, vocês estão sentindo o que eu senti no meu primeiro período. Então eu acho que oficialmente vocês entraram. Bem-vindos à UF, sabe? Oficialmente vocês sentiram tanto a raiva de um dia de calor, o ar-condicionado não tá funcionando,
tanto quanto a vista maravilhosa e o alarme da minha casa, desculpa. Tanto quanto o professor, você vê que o professor tem a diferença, sabe? De dar o conteúdo online e o conteúdo presencial. É totalmente diferente. Vocês sabem agora os métodos da UF, que é P1, P2, às vezes P3, mas às vezes não, VR, VS, não aquele joga lista, joga trabalho, e assim que funciona. Então, assim, vai de um campo pro outro, sofre nesse caminho, espera o Boizuf, e todas essas sensações que a faculdade pode te dar. Eu, assim, moro muito longe da faculdade. Eu, num dia normal, demoro 2h30 para chegar, e se eu pegar trânsito, eu posso ter uma viagem para chegar na faculdade. Mas eu me sinto muito menos cansada de ir para a faculdade todos os dias do que no período online. Assim, eu acho que o meu tempo, ele se divide muito melhor, por incrível que pareça, e eu consigo produzir mais, eu acho não, tenho certeza, por conta das interações, porque eu acho que isso é importante pra gente. E eu acho que, pelo menos eu, né? Eu sou muito assim. Ao mesmo tempo que eu sou muito tímida, quando eu tenho essa intimidade, quando eu consigo essa relação, eu me sinto muito melhor. Então, até pra você tirar uma dúvida, sentar do lado do seu amigo sem dar tapa e falar assim, poxa, é assim, 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 tá tudo bem, entendeu? Tá melhor do que no período online que você fala, você tá vendo isso aqui? E a conexão falha, e a sua voz falha, e você não consegue ter aquela conversa 100%, sei lá. Não é nem mesmo, né? Exatamente humana. Ainda ela falou a melhor palavra que poderia. Uma das grandes diferenças que eu senti do presencial agora pro EAD foi não ter mais listas de 35 exercícios de uma semana pra outra, sabe? Em cada matéria. Sim, por favor, sim. Já foi um grande começo, sabe? Entregue pra mim essa lista dentro de 7 dias, de 38 exercícios de álgebra. De geometria analítica, quer dizer. Nossa, foi uma coisa doida, hein, gente? Foi um período doido, foi muito doido. É Outra só coisa assim que que dá pra salvou. descrever. Professores, não me matem, por favor, mas eu acho que alguns achavam que a gente só tinha a matéria deles, porque era muito exercício para entregar no pouquíssimo tempo. Tipo, cada exercício de matemática, Exatamente. Cada exercício de matemática a gente leva pelo menos aí umas 2-3 horas. Entendeu? Pra você, dependendo do exercício. O meu dia tem 24 horas, não dá. Cada 2 horas faz exercício, 34 uma semana, mas o resto da minha vida, não rola. É uma coisa muito doida. Eu acho que até no presencial a gente encontra isso, mas acho que no online, justamente por a gente estar em casa, tipo, eu acho que a gente perdeu um pouco aquele limite, né? Do tipo, tô em casa e tô no computador e tô tipo, ok, tô me divertindo, ou tô em casa no computador e tô assistindo aula. E a gente começou a sentir que o tempo todo o nosso tempo tinha que ser dedicado a fazer as coisas, né? Tipo, porque o nosso ambiente de relaxar virou o nosso ambiente de estudar também. Então, eu comecei a sentir muito mais culpa de, tipo, eu tô em casa, eu tô na frente do computador e eu podia estar fazendo as listas de professor. E agora eu tô, sei lá, vendo uma série. E parece errado eu querer descansar depois de um dia inteiro de aula. E a gente ainda traz, eu pelo menos trago um pouco ainda desses traços pro presencial, mas é muito diferente. Porque, tipo, ok, eu cheguei em casa, eu tenho direito a... Já andei de ônibus, já descansei. Eu acho que o ônibus também faz isso, tipo... Quando você tá andando, você vai relaxando. E aí você vai, sabe? Você toma um banho, aí você descansa. Eu tava falando que eu acho que o ônibus, assim, por mais que a gente, justamente isso que a Luísa falou, né? Muito mais tempo de... Pô, antes era assim, a aula era 9, eu acordava 8h55, abria a aula no meu celular, né? Mas agora eu tenho que acordar bem mais cedo pra poder pegar um ônibus e ir pra faculdade. Mas mesmo esse tempo que a gente perde em transporte... É um tempo bom, assim, pra gente até na ida ir acordando e na volta ir relaxando. Eu acho que isso ajuda muito também, mesmo que seja um tempo que a gente perde, né? E até esse tempo entre as aulas. Até por mais que eu acordava 8h55, mas eu tava dormindo ainda na aula, né? E aí, agora eu, por mais que esteja morrendo de sono, tô ali, sou forçada a estar ali olhando pro professor. E isso ajuda muito a gente... a concentrar, aprender, coisa que a gente sentia que não estava acontecendo tanto no EAD, né? Por mais que a gente se dedicasse, era muito mais difícil a gente manter o foco e tudo isso.
nossa, foi terrível. Exatamente. E até pelas conexões. Quantas aulas a gente começou, pelo menos comigo? Eu comecei a assistir e do nada a minha internet acabava a luz. E assim, não tem como o professor desintegrar na nossa frente, entendeu? A gente na aula. Se a gente for pra aula, a gente não vai perder a aula. Então, é bem complicado. Eduardo estava falando, eu só dei esse bizu que eu lembrei aqui. Não, fica à vontade. Aqui é assim mesmo. Um tá falando, aí o outro interrompe, complementa, aí o outro vai falar mais. A ideia é essa. Vai, Eduardo, quero te ouvir. O que eu tava falando ontem, meu Deus, peraí. Sobre a questão, o negócio que eu acho que tinha sido a Luísa que tinha falado. Os professores, eles se sentem muito mais confortáveis em dar aula presencial. Eu acho que a interação com os professores é uma coisa que muda muito. Tipo, no momento, eu tô fazendo 3 matérias, 2 dessas matérias eu faço com o mesmo professor, um professor ótimo. E a gente sempre tem um momento de interação ali antes da aula, depois da aula, que no EAD não acontece. Ele chega, no EAD o professor chegava, ficava mutado até enquanto resolvia as coisas, depois que resolvia tudo começava a falar, e depois saía da transmissão, e é isso, sabe? Eu tive contato mais próximo assim com uma professora durante todo o EAD. E agora, com esse professor que eu estou tendo essas 2 matérias, é direto, sabe? A gente sempre conversa ali quando ele chega, né? A gente passa uns 10 minutos conversando, ele conversando com a turma sobre o andamento das coisas, sobre até coisas que não tem nada a ver com a matéria. E eu acho que isso é muito legal, né? Essa questão de você interagir com o professor, você conseguir olhar na cara do professor, o professor olhar na sua cara e pensar, meu Deus, ele não está entendendo nada. E isso não tem no EAD. No EAD isso se perde completamente. A referência do professor é olhar pra gente e ver, eles não estão entendendo nada. Eu vou essa matéria mesmo assim. Não, assim, pelo menos, por exemplo, dando monitoria no EAD, pra mim era muito difícil, né? Quando eu dava monitoria de pré-cálculo, era muito complicado, porque eu não via se a pessoa estava entendendo ou não. Hoje, quando eu tô dando monitoria, eu olho pra cara da pessoa e sei exatamente se ela tá entendendo o que eu tô falando ou não. E com isso eu posso adaptar o que eu tô falando para poder tentar ajudar a pessoa da melhor forma. E com o professor é a mesma coisa. Pelo menos esse professor que eu tô tendo 2 matérias, ele faz muito isso. Ele olha pra nossa cara e se a gente não tá entendendo, ele já muda a forma como ele tá explicando. Porque ele consegue ver isso. Essa questão do olho no olho é muito importante. A gente perde muito disso no EAD. Demais. Sabe? Eu vi, assim, até os próprios professores falando, tipo, minha mãe é professora e ela fala exatamente isso que você descreveu. Que em sala de aula ela conseguia olhar e perceber que, assim, o aluno com certeza não estava entendendo só pela expressão facial dele, só pelo olhar dele olhando, só pelo levantar de sobrancelha. Tipo, o professor olha e sabe. E aí, tipo, quando é só um monte de bolinha, gente, às vezes até pelo nosso tom de voz, e era todo mundo digitando no chat. Então era muito confuso para os 2 lados. Eu acho que foram 2 lados muito complicados, tanto de adaptação para eles quanto para a gente, que tipo, a gente sabia o quanto era importante para eles. Abre a câmera, liga o microfone. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente não tinha internet, às vezes a gente não tinha câmera, às vezes a gente não tinha microfone. Ou tinha, mas estava tão cansado que não queria ligar, porque sentia que assim, gente, se eu ligar, o professor só vai ver que eu não aprendi nada nesses últimos 3, 5, 2 anos. Não, e quanto a timidez também. Timidez. Quantas pessoas falaram pra mim, não vou perguntar não, pergunta pra mim porque eu tenho vergonha. Assim, a pessoa não tava aparecendo, o ícone não tava aparecendo, a pessoa não abria o microfone, a pessoa não digitava no chat privado, mas assim, a pessoa estava com vergonha. E esse negócio, né, do olho no olho. O professor não tem como olhar através do ícone e falar, cara, ela não tá entendendo nada. E eu peguei aula online assim, tá, gente? Do professor falar, ninguém entender nada. E ele, alguém tem alguma dúvida? E aquele cri, e ele falar, então tá bom, então eu tô indo embora. E todo mundo ficar, ok, a gente não entendeu. Mas como ninguém perguntava, o que ele ia explicar se ninguém tinha dúvida, entendeu? Assim, ele não estava errado em partes, mas era uma adaptação de ambos.
E tem professor, como o Edu falou, tem professor que, pô, é super disposto a te ajudar depois e tal. E no período online, que você não sabe se o professor simplesmente está dando aula ali e, pô, tá dando aula, ou, sei lá, ele tá incentivando os alunos, ele tá puxando, ele tá ajudando. Então, assim, a gente não conhecer pessoalmente, a gente não desenvolve um conhecimento sobre a pessoa, porque o corporal da pessoa diz muito sobre ela também. Então, eu tive um professor que eu larguei a matéria porque ele dava aula com ícone. Então, eu não conseguia prestar atenção na matéria. Literalmente, eu vi o ícone dele e eu me coloquei no lugar deles. Tipo, ele está falando e tá vendo o ícone de todo mundo, sabe? Então, é bizarro, gente. Assim, nunca faria uma matéria online mais, ou estudaria online, se eu puder, presencial para sempre, mesmo com todas as dificuldades do presencial. Porque, para mim, questão de adaptação, tem gente que amou, tem gente que, eu quero continuar. Eu falei, eu tô muito doente, ou você tá muito doente, eu não sei. Mas é aquela questão, né, adaptações. Ou a pessoa se deu muito bem porque conseguiu ter essas relações, ou ela muito inteligente, consegue aprender tudo sozinho. A gente não sabe, porque cada um é cada um. Mas na grande maioria, eu acho que tá muito feliz de dar a volta do presencial, assim, sabe? Acho que sim, também, pelo que eu tenho visto das pessoas falando mesmo. Gente, presencial é uma maravilha. Assim, fazia tempo que eu... É porque eu sempre gostei de estudar. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem, tão feliz estudando quanto eu tenho me sentido agora, sabe? Eu tô tendo que refazer algumas matérias por conta da minha mudança de curso e é uma experiência completamente diferente, sabe? É completamente diferente. Então, assim, álgebra linear, eu fiz com o Everton e com a Helena e foi uma experiência muito boa porque a professora era ótima, só que agora eu tô tendo que refazer álgebra linear. E ainda assim, a experiência tá muito melhor porque tô ali com o professor, ele tá muito mais confortável dando aula, isso é claro que o professor fica muito, muito mais confortável, ele fala de uma forma muito melhor. E ali eu acho que aquela questão de você estar ali, sabe, quadro branco, caneta e aquilo tudo ajuda muito no entendimento. Pelo menos pra mim, eu sinto que eu tô aprendendo álgebra linear muito melhor agora, por exemplo, sabe? Cara, e até eu e a Luísa temos um professor em comum, e é muito que entre vocês falam, sabe? Dele, no caso do professor, ele brinca, tipo, teorema, indução, foi o jacaré comendo o dominó. Jacaré. Foi o jacaré comendo o Sim, dominó. É uma coisa totalmente aleatória. Pessoas que caem sim. de paraquedas, tadinho. Mas é uma coisa que aconteceu na sala, uma brincadeira que aconteceu na sala, que emendou em outra e virou isso pra poder a gente lembrar como é que é a indução, sabe? Então, assim, tem esse feeling do professor na hora de inventar uma brincadeira, de sentir que tava meio estranho, tentar botar um nome diferente pra poder chamar atenção depois, sabe? Ele meio que brinca, botava 90 mil exclamações, assim, em sequência, perto do negócio que é importante, pra poder chamar a atenção do aluno. Pô, não dá pra você fazer isso como? Online você não... Todas as interações vão... Por mais que o professor tenha que ficar forçado, se ele tentar fazer algo assim... E, cara, vamos lá. Você se distrai muito mais online. Você tá do lado do seu celular, do seu papel pra escrever alguma coisa, você tá do lado de qualquer outra coisa. E qualquer coisa vai ser mais atrativo do que assistir a aula do professor falando sobre a terceira derivada em L'Hopital, sabe? Você não tá mais naquilo, somente vai sair muito mais fácil. E essencial, cara, acho que entra muito nisso que o Edu falou de pertencimento, sabe? Eu acho que a Luísa falou o pertencimento, mas o Edu falou sobre isso. Você se sentir na faculdade finalmente, sabe? Eu acho que foi entrar, sentir o cheiro da UF, sabe? Que cheiro de marisco absurdo de vez em quando. Mas o barulho de alguém lá cortando grama. Você tá ali, sabe? Por mais tempo, pontos de distração, você tá ali. Você tá vivendo aquilo finalmente, sabe? Eu acho que foi isso, sabe? Acho que isso foi muito importante pra mim, sabe? Pertencimento de... Olha, estou na faculdade, sabe? Não é uma tela branca com 12 bolinhas de letras diferentes, sabe? Uma coisa que eu sinto muito é a questão do espaço, né?
Pra eu me sentir pertencente a um local, eu gosto de estar no espaço, eu gosto de sentir o espaço. E isso era uma coisa que a gente não tinha, sabe? Que no caso da Luísa, ela teve de início, depois meio que foi tirado, mas a gente nunca teve. Então eu sentia que eu, até agora, eu tô fazendo a gente tá no nosso 5º período já, e até o período passado, eu ainda sentia mais pertencimento em relação ao meu colégio de ensino médio do que a faculdade, de fato. Porque o último ambiente que eu frequentei, o último local que eu me senti realmente parte, era o colégio de ensino médio, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que muda muito, é uma experiência muito diferente. Cara, é muito bom estar lá e enfrentar 1 hora de fila no bandejão para comer, sabe? Com pessoas muito diferentes. Bom, não mas é melhor do que em casa, com certeza. Não, cara, mas eu acho ótimo. que é bom mesmo, porque... Desculpa, Eduardo. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu acho que o Everton falou, não é bom. Cara, por incrível que pareça, eu acho que é ótimo. Não, vou te falar. Porque você tem histórias. Se você estiver sozinho, tudo bem. Esse dia foi deletado da sua vida. É uma bosta, realmente. Mas se você tiver com amigo... Gente, eu já fiz amizade antes do período online, né? Eu já fiz amizade na fila. Um menino eu faço direto. Pois é, o menino da minha sala, ele estava comigo. Ele não conversava com a gente. Ele chegou um dia na fila e falou assim... Pô, gente, a fila tá grande, eu tenho uma aula daqui a pouco, vocês podem deixar eu ficar aqui com vocês? E foi assim que a gente começou a conversar, por causa da fila do bandejão. E assim, ele virou amigo da gente, sabe? Uma coisa que ele não tinha, não teve muito tato pra fazer dentro da sala. Mas no bandejão ele fez. Quantas vezes antes desse período da online, eu levava canga, gente, pra faculdade. Eu botava canga, porque eu chegava um pouquinho mais cedo, né? Porque se eu sair de casa um pouco mais tarde, eu chego atrasada. E aí eu levava canga, sentava lá, e aí as pessoas iam chegando, né? Meus amigos de curso, né? Ia chegando, ia sentando, e a gente, um dormia, outro ouvia música, outro conversava, outro tirava dúvida da matéria. Uma coisa que vocês estão tendo agora, mas quando você tem e meio que é tirado de você sente muito. Entendeu? E esse negócio do ensino médio é verdade, porque até nas férias, né? No primeiro período da faculdade é uma adaptação. Aí depois você sente a necessidade de voltar. Caraca, eu quero voltar. Porque eu sou assim, eu peço férias na primeira semana. Mas quando tem férias, eu quero voltar. Entendeu? Muito isso. Porque é isso, a faculdade também é além de só estudar, né? Isso foi uma coisa que eu senti que nós fomos privados por esses 2 anos que ficamos EAD. A gente tava com uma expectativa tão grande de simplesmente ter aula presencial e conhecer nossos amigos. Isso já era gigante, mesmo assim a faculdade vai muito além. Tem muito evento para todos os tipos de gostos acontecendo a todo momento. Tem tantos espaços a serem explorados, acadêmicos ou para mais interação. Tem, muita coisa que a gente não sabe, a gente não pôde presenciar, né? Não pôde vivenciar. E agora a gente está vivenciando, descobrindo que realmente, assim, a faculdade é outro mundo, como sempre foi dito. Mas antes era um mundo que a gente só estava, assim, vivenciando de forma muito precária por uma telinha. Não era a faculdade, a gente não estava lá, a gente não estava criando laços, até como o Edu disse, né? Com o espaço. Isso faz muita diferença. Pois é, e eu acho que a diferença também, pra mim, porque tudo é aprendizado, né? E aí eu vejo o que a gente fez em 2 anos de pandemia nesse período online. Cara, a gente enfiou 3 semestres num ano. Como aprende? Online, fazer uma matéria que você tem que fazer em 6 meses, você fazer em 3. Assim, não cabe. E principalmente matemática. Eu falo assim, todo curso eu não conheço. Então, todo curso pra mim é difícil. Mas o meu curso é muito difícil, gente. Então, assim... Dados não mentem. Eu não consigo. Oi? Dados no curso é o que mais tem evasão.
Exatamente. Não, a evasão, a matemática é o curso com maior evasão na UF. Nossa evasão é mais de 90%. Então, assim, realmente não é um curso fácil. E fazer isso EAD é uma morte, simplesmente, sabe? Bem lenta e dolorosa. Bem lenta e dolorosa, porque, sabe, tem uma coisa que eu sentia. A gente na matemática tem muita questão da escrita, né? De ter que escrever. E no EAD, os professores passavam muita prova de marcar, sabe? E hoje em dia, pra muita gente. Sofrendo por isso. Cara. Exatamente. Lá, tipo, eu vou dar um exemplo novamente da monitoria, mas assim, lá eu vejo a galera não consegue escrever uma questão, sabe? Eles não conseguem escrever o que eles estão fazendo, porque quem veio do EAD, todo mundo veio do EAD, né? A galera que tá no primeiro período, porque é cálculo 1, a maior parte no primeiro período, mas quem tá no primeiro período veio de 2 anos de EAD no ensino médio, e quem já tá nos períodos seguintes provavelmente já pegou muita matéria no EAD da UF. Então, assim, a galera tem muita dificuldade para escrever, eles não conseguem, porque estava acostumado a fazer prova de múltipla escolha, sabe? E agora os professores pedem pra gente escrever, e isso também é muita diferença, porque quando a gente escreve, a gente aprende muito mais. Pelo menos eu sinto isso. Eu escrevendo, eu aprendo muito mais. Então, é outra diferença, outra coisa que muda muito, muda muito. Sim, cara, com certeza. Não, a adaptação do EAD pro presencial. Eu que até convidar a Luísa depois, porque ela tá fazendo um capítulo, né? Mas pra gente, cara, tá sendo difícil. Pra zerar é mais difícil, sabe? Porque é isso, pô. Eu sou uma das pessoas que eu tava, pra mim, é mais legal marcar A, B ou C no resultado da resposta do que escrever passo a passo, tá ligado? Só que o passo a passo é extremamente necessário pro matemático. Pro matemático, isso é vital. Sabe? O que a gente faz. E aí, querendo ou não, a gente não aprendeu a fazer o que a gente nos 2 anos, que entrou em 2020 ou um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, no caso, né? Que entrou no período seguinte. A gente conversando, a gente tenta lembrar das experiências que, no caso assim, eu lembro das experiências que eu tive antes da pandemia, durante e agora. E aí vocês se lembram das experiências que vocês tiveram durante a pandemia e estão tendo agora, e vocês batem essa diferença. Uma professora virou para mim esse semestre, para mim não, né, pra turma. E aí ela fez a P1, e aí ela virou pra gente e falou assim: essa foi a primeira prova que vocês tiveram presencial? Aí a gente, sim, a maioria, eu acho que um menino só tinha tido uma prova antes. E aí ela falou, nós professores a gente conversou, e eu sabia que ia ser ruim, mas eu não esperava que fosse tanto. E aí a gente riu, mas assim, é o riso de nervoso, sabe? É aquele riso, o que aconteceu? E aí ela falou assim, eu sei exatamente o que aconteceu. Vocês desaprenderam a fazer prova presencial. E isso é o pior erro que podia ter acontecido, entendeu? Porque assim, você fazer... Claramente, gente, não que tem gente que teve a cola escrachada, mas eu sei fazer aquela questão, o meu caderno tá completo, o conteúdo tá lá. Eu não vou perder a questão de graça, eu vou lá olhar a questão. Não tô falando de cola explícita passando, sabe? Por favor, essa parte até pode não ser cortada, se você quiser. Mas eu sei o conteúdo, eu sei exatamente em que parte tá o conteúdo. Eu vou deixar de fazer a questão? Eu só não tô sabendo encaixar aqui como é que faz. E aí você vai lá e olha e fala, eu sei fazer a questão, então faz a questão. Então, e se fosse tão fácil assim, em período online, pra todo mundo, nossa, mamão com açúcar, não teria reprovado muita gente. Então, sim, e assim, Luísa, não sei se teve professor assim, mas sei que eu lembro quando a gente teve professor que dava a prova, falou assim, pode postar você, o caderno e outra coisa que ele falou, as outras provas. Deus. Eles adoram falar de Deus. Você não, sim, mas tipo, na prova
prova dele, aí vem escrito, pode ter consulta a você mesmo, ao seu caderno, seu material e caderno, e qualquer arquivo seu no computador. Você não pode ter consulta comigo, tá ligado? Então assim, ele já tava contando com isso, sabe? Você liberou, eu falei, tá bom, meu caderno tá aqui completo, vambora, sabe? Sim. Assim, é o que mais aconteceu, né? Pô, eu acho que a gente tem que... Não vou falar que ninguém, oh meu Deus, pode existir uma pessoa que foi santa que em nenhum momento falou assim, eu sei essa coisa e não vou ver. A gente sabe que teve os extremos. Não vi nada e colei de Deus e o mundo. Mas já me perdi no que eu tava falando, tá? Porque eu sou assim. O que eu tava falando, gente? Sobre o pessoal da prova potencial. Que a gente desaprendeu a fazer prova. Lembrei. E aí, esse negócio de você não ter nada, você entrar numa sala de aula, você fazer a prova com o professor te olhando, você fala, caramba, eu esqueci essa parte. E aí você não ter nada pra consultar, pelo menos a minha cabeça faz assim, ela desliga. E ela fala que eu não sabia aquela parte, eu não sei mais nada. E aí você entra num looping nervoso. E aí a professora falou, realmente a gente sabia que ia ser assim, porque vocês desaprenderam a fazer prova, tanto pela parte da cola, quanto pela parte da consulta, né? Que acaba, na matemática pelo menos, a gente tem muito conteúdo, muita coisa para provar, muito teorema para decorar e muita coisa. E você tem que saber aplicar tudo naquela prova que vale o seu semestre e você fica desesperado. Entendeu? Outra coisa muito ruim do ED, porque ou eles para mim, os professores, eles cada um tentou achar a sua melhor forma de aplicar suas avaliações. Mas ao mesmo tempo que cada um se adaptou, os alunos tinham que se adaptar a 300 formas diferentes. Gente, tinha dia que eu levantava e eu não sabia que plataforma eu ia ter aula. Porque cada dia o professor fazia uma coisa diferente. Então, assim, não ter aquele padrão, como no presencial a gente tem, levanta, vai para essa sala e acabou. Não, esse aqui vai fazer nessa plataforma, vai fazer prova. Esse aqui vai fazer nessa plataforma e vai fazer lista de exercício. Esse vai fazer na mesma plataforma que esse, vai fazer prova. Então, assim, isso eu acho que os alunos, eles foram se consumindo por causa disso também. Eu fui, de verdade. Mas a estabilidade do AD é um bagulho absurdo, pô. Você saia do Google Meet, entrar no Zoom, sair do Zoom pra voltar pro Meet, era prova no Classroom, prova no CAD. E eu tinha prova que batia uma com a outra, né? Tipo, você tem terça-feira fazer a prova no CA de cálculo. E tem que fazer a prova de álgebra, sabe? Tinha isso ainda, datas coincidindo muito, assim, em cima. Pô, cara, era absurdo, pô. O sistema de avaliação, por mais que fosse cada um pro seu, eles sempre coincidiam, querendo ou não, sabe? Então você tem 6 provas de cálculo, 2 provas de álgebra, 12 listas de geometria analítica. E aí você vai fazendo tudo isso uma da outra, e ações de validações sem prova. No momento que você não tá provando nada de verdade, sabe? E o aluno tá escrevendo. Você basicamente marcando pontos e aí, sei lá. Eu acho que a gente aprendeu não só a questão de fazer prova presencial, mas a se manter calmo em prova, sabe? Porque foi o que a Luísa falou, a gente entra na pilha de meu semestre fazendo essas 2 horas, sabe? E a ansiedade bate e a cabeça vai embora, sabe? Então, tem coisas que você sabe provar, a pessoa sabe que você sabe provar, vai embora. Não, e uma coisa que tem que prejudica muito, pra mim, pelo menos, a maior diferença do presencial para agora é a questão do tempo nas provas. Porque não todos, mas a maior parte das provas EAD, a gente tinha tempo ilimitado para fazer. Então tinha 2 dias para fazer a prova, sabe? E isso dava uma tranquilizada muito boa. Teve prova que eu fiz uma questão por dia e é isso aí. A prova tinha 4 questões e eu levei 4 dias para fazer. Porque eu queria fazer coisa com calma, para ter certeza do que eu estava fazendo de fato. E agora não, você senta ali, você tem 2 horas e acabou. Se o professor for muito gente boa, ele pode até estender esse tempo e ficar lá mais tempo, mas
Isso não é a regra, né? Normalmente é 2 horas de prova e acabou. E assim... Acabou essas 2 horas, tem outra turma de campo pra fazer prova também no mesmo dia, sabe? Então você não Pois tem que estender muito também. Exatamente. E assim, isso pra mim foi a maior diferença. É o tempo de prova. Porque, assim, em questão de... Eu, pelo menos, não tenho muita questão de esquecer. Mas em questão de tempo, eu gosto de ter tempo pra fazer o que eu tô fazendo. Porque senão eu acabo me embolando, né? Na minha prova de cálculo 2 agora... tiveram 2 questões que, tipo, eu integrei certo, eu fiz a questão toda certinha e errei literalmente a conta na hora de você calcular a integral definida, de substituir os limites de integração, e eu errei na conta, sabe? As 2 questões que tinham sobre isso, eu errei as 2 porque eu tava nervoso por causa do tempo, sabe? E é uma coisa que não aconteceria no EAD, porque eu sabia que eu teria tempo para resolver as coisas. Então, assim, isso é uma das piores partes nessa questão de avaliação. A pior parte para mim é o tempo, com certeza. Eu acho que, para além do tempo, alguns professores, por exemplo, eu tive 2 matérias com prova. E eu tive uma que, apesar do pouco tempo, o professor tentou pegar a parte mais fácil da matéria para cobrar, justamente para tentar fazer uma transição. Porque ele entendia que a gente não estava voltando muito bem, ele estava percebendo até pelas dúvidas que a gente estava tendo em aula. E mesmo assim, a turma não foi muito bem, mesmo com o tempo, porque tinha um tempo limitado, mesmo botando as questões mais tranquilas, a gente não foi tão bem. Mas, por outro lado, a gente teve professor que cobrou em menos tempo ainda uma prova com nível como se, assim, a gente já tivesse super acostumado a fazer. De um nível mais difícil, algumas questões do que até as listas. Eu acho que mais difícil do que algumas provas online da mesma disciplina. E aí eu acho que, assim, o professor não fez por mal, ele só simplesmente não percebeu que não tinha condição de a gente voltar depois de 2 anos no mesmo pique que a gente fazia, ou para quem estava na faculdade antes, ou para gente que está entrando agora, é como se a gente fosse calouro aprendendo a fazer prova da faculdade. Então é muito doido isso também, né? Tipo, muitos professores foram super compreensivos e pensaram em formas de como fazer essa transição pra gente, mas muitos só falaram, pronto, voltou e se vira. Sim, e a gente sai daquela ideia de avaliação continuada, né? De ter, assim, muitas provas, se fosse muito desgastante, a nota era muito mais dissolvida, né? Para professor que fez P1 com 3 questões, 2 valendo 3 e valendo 4. Ou seja, você errar a terceira questão dele... Será que era dessa que a gente estava falando? Será? Será que era? Não sei. Um único 6 na turma inteira? E mais da metade com 0? Será? Bem mais da metade com 0. Mas então, gente, mas aí você pega... O normal da matemática. Normal da matemática, você sai de 6 provas de cálculo com peso maior para 2 provas de peso igual, ou a primeira... você errar uma questão, você já não tem como tirar uma peito, sabe? Se errar ela, acabou. Mas pode tirar 6 e passar na raspa. Gente, uma curiosidade pra vocês, assim, que não tiveram antes. O que vocês acharam do conteúdo? Porque eu conversei com 2 pessoas que entraram no período online, e aí... não só da matemática, tá? E aí elas falaram assim, é muito tranquilo. Tipo, passei com, sei lá, 9, 8. E foi muito mais fácil. E eu falei assim, cara, quando eu entrei no meu primeiro período de faculdade, eu tive amiga que foi jubilada, sabe? De tão complicado que era. E eu falei, cara, ou a pessoa é muito inteligente, que a gente não pode tirar esse mérito, porque tem algumas pessoas que realmente sabem muito, ou eles estavam pegando muito leve no período online em algumas matérias. Como eu não peguei matérias de primeiro período no período online, eu queria saber de vocês. Como é que foi o primeiro período online da matemática para vocês? Então, quem quer começar? Vai, Edu. Eu começo. Eu senti um baque muito grande, porque no primeiro período os professores ainda estavam se adaptando também, né? Eu fiz o primeiro período com o Everton e com a Helena, eu fiz as matérias da licenciatura. Então, a Geometria 1, por exemplo, a primeira prova eu tirei 2.
sabe? E foi, assim, não foi a minha primeira nota vermelha, mas foi a pior nota que eu já tirei na minha vida. 2 na primeira prova. Depois a professora ajudou muito, né? A professora que a gente teve em Geometria 1 era maravilhosa, ela deu um monte de ponto extra, porque ela realmente não queria que a galera repetisse, ela realmente queria ensinar. Só que foi um baque muito grande. Matemática básica, a mesma coisa, assim, um choque, porque foi muito diferente, foi muito, muito, muito diferente, né? Matemática básica eu ainda achei mais tranquilo do que Geometria 1, mas, assim, pra mim foi um choque muito grande, porque pelo menos, eu não sei se todo mundo faz isso, ou se só era eu ansioso, mas eu peguei pra ler as emendas das matérias, porque eu tava muito ansioso pra saber o que eu ia estudar. E, assim, eu li aquilo e pensei, isso aqui vai ser tranquilo. E eu cheguei lá e não era tranquilo, na verdade estava longe de ser tranquilo, estava um caos, estava muito complicado. Então, não sei para outros cursos, mas para mim foi para outras pessoas e para outros cursos, mas para mim foi um baque muito grande. Eu não achei tão fácil assim, não. Cara, eu tive uma ideia igual, eu tive basicamente o que o Edu fez, sabe? Eu não li ementa, porque eu não sabia nem que existia ementa da matéria. Eu cheguei absurdo, tá ligado? A primeira nota vermelha da minha vida foi na geometria também, foi 0. Eu não tirei um ponto na prova, tá ligado? Eu me senti muito mal. Eu acho que eu já falava com a Helena na época. Eu falei, cara, eu vou trancar o curso, eu vou desistir do curso, é isso. Eu não sei, ligado? Vamos embora, vamos fazer outra faculdade. Mas com geometria. Matemática básica foi diferente, cara. A matemática foi uma nota boa, eu gabaritei o semestre, porque foi lógico, basicamente, as provas, e lógico que foi uma coisa que eu consegui pegar bem, tá ligado? Mas eu não senti. Eu senti que o conteúdo foi mais entender no EAD em geral, não só no primeiro semestre, do que agora, sabe? Porém, o caminho contrário. Então tô nesse impasse ainda sobre EAD e potencial. Eu acho que, assim, muita gente teve isso que você falou, que a sua amiga relatou, tirar 10, tirar 9, tirar 8, notas muito altas, justamente por essa facilidade de você consultar durante a prova, uma prova mais longa, tudo isso. Mas eu acho que apesar das notas maiores, a gente teve um aprendizado menor. Dessa mesmo que o Edu citou, né, que é a geometria. Tipo, minha primeira nota foi, tipo, com ponto extra, 5. E, tipo, depois a professora passou várias atividades de ponto extra para ajudar a gente a recuperar muita coisa, tipo, tanto que minha média ficou 10. Mas eu não sinto que eu aprendi o que, tipo, pra merecer uma média 10 nessa matéria. Tanto que eu não lembro mais nada, quase. Então, eu sinto que, assim, apesar das notas mais altas, teve uma defasagem. Eu não acho que foi cobrado menos na matemática. Eu acho que os professores falaram, não, vocês vão aprender sim. Inclusive, às vezes, corriam para dar uma matéria gigante nesse período super curto. Mas eu senti que às vezes ela dava mais oportunidades pra gente aumentar a nossa nota, se necessário. E aí, mesmo a gente não aprendendo tanto, tipo, eu tô percebendo isso nas matérias que eu tô fazendo, que às vezes eu tô reaprendendo algo, né? Eu tô realmente agora aprendendo uma coisa de uma matéria antiga que eu fiz no EAD. Então, eu acho que teve isso do aumento das notas, mas não necessariamente indicando uma facilidade, um aprendizado muito grande, tipo, pelo menos no meu caso, tipo, por mais que eu tenha aprendido várias coisas, eu sinto que talvez, mesmo que eu tivesse tirado notas menores no presencial, eu teria talvez aprendido mais. Eu entendo, porque você falou uma coisa muito importante. Eu senti esse buraco do ED, porque eu voltei para a faculdade com muita coisa que tecnicamente aprendi em matérias que foram online, que eu não lembro. Que eu falo, eu tive isso, eu aprendi isso, eu fiz prova, eu passei, mas quando foi, entendeu? Então, assim, quando as coisas que eu aprendi no presencial antes da pandemia, tem coisa que eu lembro, entendeu? Tem coisa não, a maioria eu lembro, mas as coisas do período online parece que saíram como areia, e muita coisa a gente vai correndo atrás na minha situação, porque eu acho que no período online eu não aprendi real, sabe? Era mais uma coisa do tô aqui, tô assistindo a aula, tô fazendo prova, então a gente vai
sucedendo coisas. Eu acho mas que isso é muito real, muito real. O aprendizado, assim, primeiro vai pro ponto o professor tem que enfiar 6 meses em 3. Já começa por aí porque ele corre com a matéria ou não dá a matéria toda. Segundo é aquela coisa que mais acontece na minha aula de álgebra linear 2. A professora vira pra mim e fala assim, vira pra turma e fala: então, gente, vocês já aprenderam isso aqui? E todo mundo fica, cri. Aí ela, não, vocês aprenderam, porque vocês eram pra ter aprendido em tal matéria. E aí a gente fica, cri. Nossa, isso acontece direto nas minhas aulas também. Direto. E eu vou ver, matérias online. É matérias que eu tive online. Entendeu? Então... Exatamente. Eu não sinto, assim, eu não senti tanta diferença porque eu sempre corri muito atrás, né? Então, eu sempre, eu me desgastei muito no EAD porque eu sentia medo justamente de acontecer isso, de eu chegar no presencial e não saber de fato, então eu me desgastava muito. Às vezes eu passava mais de 8 horas, mais de 10 horas estudando num dia, para poder, porque eu queria ter a garantia, pelo menos na minha cabeça, de que quando eu chegasse no presencial eu ia lembrar das coisas. E de fato, muita coisa eu aprendi bem, né? Só que isso foi às custas da minha saúde mental, da minha saúde física. Então eu já cheguei a parar no hospital por conta de estar estudando há tanto tempo, de estar ansioso há tanto tempo. Então, assim, é uma transição muito brusca, sabe? E, enfim. É muito pesado, né, Edu? Eu acho que eu tô vendo muitos casos de conhecidos e amigos meus que justamente ou surtaram ou estão cheios de problema porque justamente tentaram ao máximo, mas o online puxa muito, tipo... Sem contar, gente, os estudos que estão mostrando que esse momento que a gente passou de isolamento social, né, fizeram com que a gente perdesse o foco. Realmente o nosso cérebro diminuiu durante esse período. Uma parte do nosso cérebro ligada ao foco, ao aprendizado. Então, é normal. Mas eu tô vendo muitos amigos meus trancando, mudando de curso, refazendo, um monte de coisa, justamente por essa sensação de eu não aprendi, agora eu tô metida aqui, o que eu tô fazendo com a minha vida? E vai muito também isso que o Edu falou e que você também complementou um pouco agora, Helena, daquele negócio que você falou bem lá no começo, que é, eu tô na frente do computador, já estudei, vou ver uma série e não consigo... eu podia estar fazendo uma lista. A gente, na verdade, não tinha mais... a gente não podia sair por causa da pandemia e a gente não tinha mais a distração dentro de casa, porque meu celular... Eu podia estar meia-noite mexendo no celular. Às vezes chegava notificação. Professor tal colocou lista para ser entregue tal hora. Então, assim, a gente não tinha. A gente estava 24 horas. É como se a gente estivesse trabalhando 24 horas mesmo sem trabalhar. Porque o nosso celular era material de trabalho. O nosso computador era material de trabalho. E qualquer notificação qualquer coisa que a gente estivesse vendo diferente disso, a notificação ia chegar. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, acaba que a gente continua a trabalhar e não vai. Eu, por exemplo, eu até estava comentando isso com um colega nosso, Everton, que eu desaprendi a falar. E ele estava falando, cara, eu li um estudo sobre isso, porque a gente ficava falando com fone de ouvido e a gente não se ouvia. Então, a minha dicção em 2 anos piorou muito. Por conta disso, porque eu não conversava com as pessoas assim. Luísa, a Helena, ela me humilha 7 dias por semana que eu tô virando um bebê. Eu já aprendi a andar, segundo ela, falar é bebê, tá ligado? Sendo humilhado por conta disso, cara. Realmente, cara, a gente ficou tanto tempo sem fazer atividades básicas, e eu gosto muito disso em detalhismo. Nossa, pra mim foi absurdo falar que a gente... Pra gente é básico, cara. Qualquer criança, em teoria, sabe? Pra gente foi realmente uma atividade difícil. Voltando um pouquinho no que o Edu falou, cara, pra quem tem ansiedade, a pandemia foi um inferno, cara.
uma pessoa que também sofre disso, eu sei. Cara, a mente, além de não parar, igual a Ana falou que foi diminuindo a questão do foco, pô, TDAH, então, ele ia passar propriedade, cara, é insuportável voltar à aula também. Porque a gente se acostumou a não ter foco, não necessidade de ter foco, não necessidade de conseguir fazer as coisas. E agora que você tem períodos que é necessário, você tem que estar focando na prova, não tem como você não estar focando na prova, porque você não vai fazer. Você tem que estar focando na aula, porque se você perder a primeira da aula, você vai ter que tentar correr atrás de alguma vem, vai ser mais difícil, não sei o quê. Recuperar o foco, recuperar a intenção de prestar atenção em aula, de evitar as distrações normais, porque agora tem uma punição maior nisso, é muito difícil, sabe? Muito complicado. Porque foi 2 anos que você não tinha punição forte, mas que não tinha tanta punição em sair e a aula tá rolando lá no WhatsApp. Agora você vai no WhatsApp, você perdeu o teorema que a pessoa estava explicando, e aí você vai ter que voltar e ler, ver um vídeo, não sei o quê, e mini bolinha de neve, sabe? Pra quem tem alguma ansiedade, isso é muito difícil. Uma coisa que assim, eu era muito acontecia muito de tá a aula aberta e tá eu mandando mensagem ali no grupo com a Everton e com a Helena, porque, enfim, não estava interessante. E exatamente, a resposta era na hora, porque não estava interessante, não estava legal. E muitas vezes a gente sentia que nem o professor queria estar ali, mas enfim. Hoje, eu tenho esse problema de não conseguir focar e ao mesmo tempo eu não consigo pegar o celular, porque eu penso, caramba, minha turma já tem 4 cabeças no máximo. Se eu pegar o celular, óbvio que o professor vai ver, óbvio que ele vai anotar. Então assim, eu fico até meio coisa de pegar o celular, e isso meio que vai acumulando, sabe? É uma das coisas que eu tenho sentido muito, é que vai acumulando. O fato de eu não conseguir toda hora dar uma relaxada, pegar o celular e tal, isso chega no final da aula, eu sinto às vezes um pouco cansado por conta disso, não sei. Mas é uma das grandes diferenças que eu tô sentindo. A gente não tem essa válvula de escape no meio da aula, né? Então, eu acho que o EAD nos deixou muito mal acostumados em relação a isso. Eu, pelo menos, sinto muito isso. Com certeza, eu sinto isso também. Embora a gente dê o nosso jeito de dar nossas válvulas de escape no meio da aula, sim. Existe uma aula, que eu não vou falar quem é, porque fica muito visível, que eu e a Ana fazemos juntos. E aí vocês que tem 6 alunos, de 34 que entraram, tem 6 só agora. E dos 6, na última aula, 5 estavam mexendo no celular sem parar, tá ligado? Então, assim, nessa cara de, nesse respeito que o Edu tá tendo com o professor dele, eles não estão tendo, tá ligado? A gente tá tendo aquela de pau mesmo, de... vamos, sei lá, porque não tá dando, a cabeça não tá conseguindo ficar. Exato, eu acho que é até um reflexo da gente já ter se acostumado a isso, de, tipo, chegou nesse período e por mais que seja presencial, todo mundo esteja muito empolgado por ser presencial, chega uma hora que cansa, até justamente por a gente não estar acostumado, a gente perdeu o ritmo. Então a gente tá voltando agora, a gente tá voltando a acostumar, voltando a entender como é, e tipo, às vezes no meio disso, tipo, meu corpo tá achando que já tá de férias, e tipo, não, ainda tem literalmente todas as provas finais e trabalhos finais pra fazer, mas meu corpo acha que tá de férias. Sim, e aí a gente vai chegando agora, que tá chegando nessas provas finais, né? E aí nosso corpo tá tipo, existe atividade pra gente fazer, você não tá relaxado ainda, e novamente, sei lá, focar nisso, e aí pra fazer esse caminho de volta é mais difícil ainda, sabe? Porque você pensa na nota negativa das primeiras provas, nossa, aí nunca é difícil. Eu sinto... Pode falar, Luísa, desculpa. Não, eu só complementei com muito. Não, mas uma coisa, eu sinto um pouco o contrário, né? Porque eu, por conta dessa pressão do EAD, eu não consigo relaxar. Chega, tipo assim, agora eu já terminei, minha matéria de álgebra linear acabou, a gente tá só fazendo exercício para se preparar para a prova agora, prova daqui a umas 3, 4 semanas. Então agora eu só tenho basicamente 2 matérias para fazer até o final do período, e mesmo assim eu não consigo relaxar, eu não consigo lidar com isso, eu fico sempre, tipo assim, como se meu corpo estivesse pedindo a próxima coisa que eu tenho que fazer. Porque até agora eu estava fazendo um monte de lista toda semana, fazendo um monte de atividade toda semana, e agora eu dei uma relaxada.
Só que aí se eu pego pra ver uma série, eu pego pra fazer alguma coisa, vocês veem aquele sentimento de, ok, eu não posso fazer isso, eu tenho que continuar estudando, porque eu tenho tal coisa, eu tenho um monte de coisa pra fazer, só que quando eu penso no que eu tenho pra fazer, não é nem tanta coisa assim, sabe? Eu não consigo sair desse ciclo de autoflagelamento, de pressão que eu me coloco, e enfim, isso é uma coisa E às que tá vezes é acabando uma comigo. única coisa, às vezes você tem tempo pra fazer, mas até você fazer, você vai ficar todo momento se lembrando daquilo e se culpando por não estar fazendo. Mas também não Traumas consegue do período ter uma online, hora. né, gente? Traumas do período online. Eu teve uma época no período online que eu dormia fazendo conta. Tipo, a minha cabeça ela não parava de pensar em conta, ele parava de resolver contas que eu tava aprendendo ou alguma coisa assim, porque a nossa cabeça não para de funcionar. As férias, mas aí que tá a diferença do período online pro período presencial. Porque quando a gente tá de férias, a gente vai estar de férias. Não vai ficar chegando essas notificações, a gente não vai ficar no celular pensando assim, caraca, daqui a pouco vai chegar uma lista. A gente vai ter que se acostumar de volta, ou, sei lá, a ser apresentado, no caso de vocês, o período presencial novamente, né? Então, gente, eu defendo muito o período presencial, porque eu acho que o aprendizado é melhor, as interações são melhores, tudo... O método de prova, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu acho que prova, como são aplicadas hoje em dia, às vezes é um pouco injusto. Eu e o Everton, por exemplo, a gente passou por uma na matéria que a gente faz em comum, que no dia a gente sabe a matéria. A gente sabe completamente a matéria. Everton é monitor da matéria, gente. Monitor da matéria. E a gente tirou nota baixa por conta de coisas que estavam acontecendo com a gente no dia. Então, coisas que aconteceram que não deixaram a gente fazer a prova. Que, como o Eduardo falou, que no período online, né, a gente tinha, sei lá, 1, 2, 3 dias para fazer uma prova. Que, hoje eu tô mal, mas amanhã eu posso fazer porque amanhã eu vou estar melhor. Entendeu? A gente não tem essa saída no período presencial. É no máximo um professor adiar uma prova, porque na maioria das vezes ele tá atrasado com o conteúdo que ele queria botar na prova. Nem sempre é por causa dos alunos. Então... Isso é muito real também, muito real. É o que acontece. Esse conteúdo agora, eu lembrei quando a Helena falou que o professor não teve com a gente, acho que foi uma matéria que fez só eu e a Helena, no terceiro período, na última aula, antes da prova, ele apresentou um teorema e uma teoria. Tá ligado? Que ela falou de conteúdo que passou por cima. Cara, na última aula ele botou um teorema, uma teoria. Absurdo, né? De importante para o resto. Ele deu na última aula. E é isso. E ele não cobrou na prova. Porque ele teve esse senso tão atrasado, tão além da matéria. Ele falou, não, quero apresentar isso pra vocês. Então, gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre isso, isso e isso. Esse teorema ele implica nessa teoria. E é isso, gente. Se não ver isso melhor, acho que foi análise. Foi uma coisa assim, tá ligado? E ficou por isso. E a vida foi essa, tá ligado? Não, o Edu tá até falando de outra. A gente teve uma outra também que, assim, a gente teve o período inteiro assíncrono e no último dia, que já tinha tido todas as avaliações, tudo, a professora chegou, vamos aprender essa matéria nova. E, tipo, sei lá, uma semana de acabar o período, tava o professor lançando nota, ninguém tava tendo aula mais, foi a nossa última aula de todas, e eu fiquei meio... Gente, pelo amor de Deus. Não, essa matéria que eu tô falando é que, tipo assim, a professora já tinham passado todas as avaliações, a gente fez todos os trabalhos, foi uma matéria que tinha trabalho semanal, então não foi uma coisa fácil. E aí chegou na última aula, e ela não dava aula, tipo assim, aula síncrona, ela só mandava os materiais pra gente estudar. E aí... Chegou na última aula, literalmente na última aula do período, ela decidiu dar a matéria que ela não tinha dado durante o período todo. Eu não fui nessa aula, porque ela já tinha até dado a nota, sabe? Ela tinha lançado a nota e ela queria que a gente fosse na última aula ver a matéria. Eu não fui, eu chutei o balde e é isso, sabe? Me orgulho disso? Não me orgulho, mas assim, pela minha saúde mental foi muito melhor, entendeu? Foram 2 horas de sofrimento, porque a gente não tinha a base da matéria. Porque ela passou a matéria através de trabalhos que alunos da matéria estavam fazendo. E a gente tinha que aprender com o trabalho nosso.
e a gente não tinha grandes bases na matéria, e veio um maior conteúdo importante em cima. Nossa, foi uma aula muito legal. Não, Que aula foi prazerosa foi doido. aquela. Foi no dia, eu lembro muito dessa aula, porque foi no dia da minha estreia do teatro. Então, tipo, eu tava tudo programado pra estreia da peça, tipo, o meu dia inteiro programado. E eu tava super tranquila por isso, porque já tinha acabado a matéria, tipo, tinha acabado tudo. Ela já tinha dado a avaliação, ela nunca dava aula presencial, já tava presencial, síncrona, já tava tudo certo. E aí no dia ela, tipo, não, vamos aqui fazer esse negócio, vamos ter essa aula aí pra atrapalhar a sua vida. Tanto que eu tive que sair mais cedo, porque não tinha como. E eu fico até triste, porque, pô, era uma matéria legal, era uma matéria que se ela tivesse apresentado antes, com calma, eu gostaria muito de ter aprendido. E eu sei que eu não aprendi porque foi feito dessa forma jogada e muito em cima da hora. E, gente, vocês vão ver, assim, duas diferenças, né? A do período online, a gente via... Na verdade, assim, são duas diferenças que são bem parecidas, por incrível que pareça. Porque no período online, a gente, na primeira aula, a gente começava com uma turma cheia, né? De 30 alunos e várias cabecinhas. E, às vezes, ao longo da aula, ia diminuindo. Mas, ao longo do semestre... Eu e a Helena, a gente passou por uma matéria junto que no final só ia nós duas na matéria, tadinha. E era assim, vamos revezar, Helena. E eu também quitei dessa matéria. Não, eu tive matérias que foram assim também. Eu tive Ninguém matérias vai falar mais ir. Viu? A gente nem sabe quem tá. Eu tava nessa matéria que nós estávamos recebendo no final, eu tava, eu juro que eu tava. Álgebra. Sim, eu só não fui mais nas aulas. Aí, tá vendo? As pessoas vão abandonando. Isso acontece na faculdade presencial. Não sei se aconteceu com a turma de vocês. Não sei se vocês repararam. Mas a nossa turma de álgebra, Everton, dá pra perceber. As pessoas depois da P1, elas não vão mais. Porque elas desistem também. Por conta da prova, do conteúdo. Ai, não vou passar. É uma coisa ótima. Que seja online ou presencial, nada mudou. Depois da primeira prova, mais da metade da turma some. A matéria que eu tenho com a Helena... A gente foi de 34 para 7. Foi literalmente essa conta, tá ligado? As minhas turmas já são pequenas. Pode falar, desculpa. Não, só falei isso. Não, as minhas turmas já são pequenas, né? Acontece. Mas assim, eu tinha... minha turma de álgebra linear tinha, tipo, 10 cabeças no início. Minha turma de cálculo 2 tinha 5. Aí agora, a turma de cálculo 2 tá com 4, porque uma pessoa desistiu. E a turma de linear tá indo 3, sabe? Então, assim, diminui muito. E mesmo as turmas que são pequenas diminuem muito. E sabe, é uma coisa que... No EAD eu também via isso. Só que pra mim não era tão brusco, porque eram bolinhas numa tela. Agora... são pessoas que literalmente não vão mais na aula e você sente a falta da pessoa ali, sabe? E isso tá sendo bem impactante para mim, bem impactante. Eu peço licença, eu gostaria de fazer um recorte aqui, que o Everton no início disse que não fiquei me irritando, não me bateu na aula. E agora, ele, para comprovar o bullying que faz comigo, me tirou da sala, ok? Como isso aqui é só o áudio, eu quero que todos fiquem cientes que ele clicou e me excluiu da sala até esse momento. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que o Everton claramente me odeia e eu quero que isso fique registrado. Everton, você tá sendo muito exposto, cara. Calma. Na hora, Helena, que você foi fazer alguma coisa aí que você teve problema, eu falei sobre o bullying de vocês. Eu falei que eu tô virando um neném de novo, de andar, comer, falar, tá ligado? Então, assim, que fica bem claro, ele é mútuo. E segundo, foi sem querer, foi shift, alguma coisa que eu apertei que nem sei o que foi, que saiu você. Finge que foi sem querer. Finge que foi sem querer, que a gente finge que acredita. Bacana. Tá vendo? Se fosse no presencial, ele tinha te empurrado da cadeira pra você ter saído, entendeu? Aí tá claro. Né? Aqui ele ainda pode mentir. Aqui ele ainda pode falar, foi sem querer. Tipo, ai, professor, a internet caiu. Entendeu? Que era o que mais as pessoas usavam. Não dá pra gente andar na aula de novo. Entendeu? No presencial não tem isso. A gente não tem esses meios. Eu confesso que... Oi? Perdão, cortei.
Tá querendo me derrubar aqui, maluco. Eu não fiz nada, tô falando que eu pensou assim. Calma aí, gente, qual foi? Não, esse negócio que a Luísa falou me lembrou uma coisa que eu usava muito. Professor, tô sem microfone, não posso abrir o microfone pra falar porque eu tô sem microfone. Sim. E isso acontecia muito, muito. Mesmo que eu tivesse microfone, eu não me sentia à vontade pra falar. Porque eu não sei, era uma sensação muito estranha, sabe? Eu ainda falava, eu era aluna que tinha pena do professor falando sozinha, eu ficava agoniada com aquele silêncio e abria o Né, microfone Helena? pra responder. Eu usava a Helena de porta-voz. Eu botava no WhatsApp. Helena, pergunta pra mim tal coisa aí, por favor. Aí depois eu Lembra que compensava, eu que aí quando eu tinha dúvida na lista inteira, pra eu não me sentir burra perguntando a lista inteira, eu me dividia com ele. Eu perguntava uma, ele perguntava outra. Eu perguntava Exatamente. 3, ele perguntava 4. Eu perguntava 5, ele perguntava 6. Inclusive, nessa aula que só ia você, Helena, eu fui na aula de dúvida pra isso, pra deixar a Helena. Gente, eu não lembro qual era o seu ícone, tá vendo? Olha só, péssimo. Eu tive aula com o Everton e não lembro. Socorro. Cara, ícone era eu dele. com minha sobrinha. É, a sobrinha que todo mundo acha que é filha dele, coitado. Uns 3 professores já acharam que ele era pai. Cara, triste. Meu Deus. Eu só lembro de um que era. Não posso citar o nome, mas o rostinho era um desenho. Não vou expor ninguém aqui, né, gente? Mas era um desenho. Não sei se vocês lembram. Não. Vou mandar no chat agora. O podcast vai ficar curioso, gente. Desculpa. Cara, a gente tem. Pra quem tá ouvindo a gente tá usando o StreamYard, né? Porque tem um chat privado. O que tem atrocidade no chat privado de podcast é uma coisa linda, cara. Nós seríamos dublados tranquilamente umas 10 vezes no chat privado. Não conta. Deixa em off. Ok. Eu acho que o principal, realmente, benefício que a gente já falou, pelo menos pra mim, pessoalmente, de sair do EAD e voltar ao presencial, foi ver meus amigos que eu consegui fazer EAD, tá ligado? Foi Helena, mas uma galerinha que eu falo nomes, eu vou esquecer algum nome, vai ficar ruim. Então eu e Helena, com certeza. Foi isso, cara, porque, mano, nossa, que é coisa agonizante, cara, ter uma amizade igual eu tenho com uns 2 anos e eu nunca tinha abraçado Edu, tá ligado? Pois Então, é. o Edu presencial, nossa, que bagulho muito maneiro. Não, e assim, pra mim, uma coisa que muda muito pra mim, porque eu não sou de Niterói, né? Eu sou de Macaé. Então, o fato de estar em Niterói, eu tô morando numa república com outras 15 cabeças e, sabe, o fato de estar em Niterói, numa cidade diferente, com a rotina completamente diferente, isso está sendo muito bom pra mim. Porque, enfim, eu tô tendo que mudar certos aspectos que, por exemplo, eu não comia muita coisa, eu era muito fresco para comer. E agora, por conta de estar em outra cidade, por conta de basicamente depender do bandejão, eu aprendi a comer. E é isso, sabe? 70 centavos, né, gente? Obrigada, UF, por isso. Exatamente, bandejão divino. Amém, sabe? Bandejão. O bandejão é a melhor coisa que tem na UF. Então, pra mim é muito diferente. Pra mim tá sendo uma experiência muito diferente. Isso tá sendo ótimo. Nunca mais eu quero nada EAD na minha vida. E pra você, Ian, qual o principal benefício da volta do EAD? Olha, difícil. Eu falei, olha só, eu fui fofo, eu falei de amizade, eu falou de comida. Só de prioridades. É sobre isso e tá tudo bem. Ótimo. Ai, gente, é difícil escolher um, né? Tipo, tá sendo uma experiência muito incrível. Mas acho que eu vou na questão de interação no geral mesmo também. Tipo, as amizades que, nossa, melhoraram muito e, tipo, ajudam muito a gente a segurar o dia a dia. E ver os professores e falar presencialmente com eles e aí a gente se encontrar e almoça no bandejão e aí reclama de alguma coisa. Eu não sei, eu acho que faz muita diferença. Mas a experiência no geral é muita coisa diferente, muito diferente. Ainda tem muito que eu quero, inclusive, vivenciar. Tipo, muita coisa para experimentar.
Mas acho que por enquanto, mesmo eu sendo zoada como comilona, e mesmo eu dizendo que o arroz e feijão do bandejão é uma das coisas mais deliciosas que eu já provei, eu vou ficar com a amizade. Que linda, gente. Gente, não é por mal, é porque assim, a Helena, a gente já fez bullying com a altura da Helena várias vezes, mas ela é uma pessoa muito pequenininha, muito fofinha, tanto no jeito de ser quanto na aparência. E aí tu vai ver a montanha que ela 3 vezes eu e o Edu, cara, é absurdo. E o Edu já come bastante. Eu como muito. Eu vou falar que eu espero que ela não se importe, mas eu e a Laila, nós batemos cada prato de pedreiro naquele bandejão. Sabe, é uma coisa assim incrível. O bandejão pra mim é um dos pontos mais fortes da volta ao presencial, é o bandejão. Eu amo aquele bandejão, é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu. É sério, você tem que um dia experienciar o que é bandejar com o Edu, Helena e a Liza junto, no caso. Maluco, é absurdo. Não existe como caber tanta comida no ser humano. Tá ligado? Não existe. Eles têm um portal além do estômago, não é possível, cara. E mais uma vez, sem nenhum respeito ao pessoal da Praia Vermelha, porque esse é um podcast da matemática, o nosso bandejão pisa muito no da Praia Vermelha. Não, 1000 vezes o bandejão do Graguatá, gente. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Foi até sincronizado isso aqui. Bandejão da Praia Vermelha, gente, vocês nem são bandejão. Desculpa. Não, com todo respeito. Não tem como. Bandejão da Praia do Graguatá é outro nível. Não, o bandejão do Graguatá é o padrão. Oi? Que aspas ótimo. Mas com todos nem tem bandejão. Mas, Luísa, e pra você, cara, qual foi o ponto morto da saída do EAD para, no caso, do seu retorno presencial? Ai, gente, assim, vou no clichêzão, né? Repetindo aí. Pra mim foram as relações, porque até a gente ri junto. A gente ri da nossa desgraça junto, entendeu? A gente fica meio depressivo com a nota das provas e tudo mais. Então, a gente vive aquilo junto. Literalmente, eu poder virar pra uma pessoa sem ser a minha mãe e falar: ai, a faculdade tá tão difícil, a pessoa falar: eu te entendo, com propriedade naquilo que tá falando, entendeu? Então, assim, as relações pra mim foi a coisa mais importante. Mas, óbvio que o combo vem junto, né? Um semestre inteiro, mesmo de dor e sofrimento, é de 6 meses. Os professores, a gente tem essa relação, esse olho no olho. E, assim, por aí vai. A vista, não vamos esquecer da vista do H. Vamos, Eduardo. Nossa vista. Aquela brincadeira. A vista do Bloco H, novamente aqui, enchendo o saco, mas a vista do Bloco H é a melhor vista do Graguatá, não a da PV, mas o do Graguatá é a melhor vista da UF inteira. E só a minha opinião importa. É sobre isso, tá tudo bem. Exatamente. Formamos todas as opiniões, todas as duas. Sim, como esse podcast de matemática, eu convido aí na sala da licença, lá no 508 do H, e ver a vista do Edu ver toda terça, cara. Que vista maravilhosa, cara. Não tem como. Gente, o pôr do sol ali é a coisa mais linda do mundo. Se eu pudesse aqui, eu botava fotos pra vocês verem. Tu para assim, ó. Uma foto bonita. É maravilhoso. Passa frio. No frio, esse meio do ano, é bem frio mesmo. Mas assim, a vista, ninguém fala nada. Não tem como. Então, gente, realmente não tem como, cara. A vista do Graguatá, mas aí, enaltecendo essa vida, vamos nos despedindo de mais um episódio aqui, pela licença, Matemática Sem Aula. E para puxar considerações finais, você, Helena, o que você tem de considerações finais para nós hoje? Acho que quero dizer que é isso, né? Vamos aproveitar a faculdade, tudo que tem a oferecer, porque todas as fases da vida são importantes e que bom que estamos aqui juntos. E um obrigado especial a Lu, que foi maravilhosa. A gente se viu muito rapidinho, assim, nas bolinhas das aulas e muito rápido no corredor. E foi muito bom ter você aqui hoje com a gente. Ai, gente, obrigada. Nem sei se era a minha vez de falar, mas obrigada. Eu tava super nervosa, eu falei assim, ai, gente, não tem nada pra falar.
Mas acabou que eu fiquei falando 2 horas quase. Então, realmente, tinha coisa pra falar. Mas obrigada a vocês. Foi uma honra ser convidada, de verdade. Eu também agradeço pela presença. Foi um ótimo episódio. E, enfim, eu espero poder te encontrar pelo Gagotá. Ainda não te vi, mas enfim. Se você me ver, é que eu não tô vendo seu rosto, né? Mas se você me ver, você pode me chamar que eu atenderei. Mas muito obrigado, de verdade. Encontro, por favor. Vamos. Ele é. Amigo, deixa de enxergar, não. Ele tem 1,35m e anda de vermelho. Eu tenho 1,78m. Meu Deus, eu sou muito baixinha, eu vou te reconhecer com certeza. Não, amigo, você é muito baixinho, do que é alto mesmo. Vamos fazer o bullying nele. Mentira, amigo. Pronto. Começou. Brincadeira. Eu sou muito baixinho, tá ligado? Que não falar pra poder assistir bem comigo mesmo. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito por mais uma oportunidade de estar aqui. Enfim, é isso. Isso. Mais algum ponto, Lu? Tranquilo? Pra você? Você falou Edu ou Lu? Não vi. Lu. É que já virou Lu. Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, tudo perfeito. Eu espero que as pessoas gostem desse nosso bate-papo. Comentem lá, porque fica no YouTube, né? Comentem lá o que mais a gente tinha que ser falado que a gente não falou. Mas eu acho que foi legal, né? Deu pra conversar, deu pra falar nossos traumas e nossas alegrias e a empolgação da volta do presencial, que eu acho que era o tema principal e a gente conseguiu falar direitinho. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos que ficaram aqui com a gente esse período, ouvindo, vendo, no caso do YouTube, né, o audiograma. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por ver se deu espaço pra gente. Então deixa o like aí, se inscreva no YouTube. Segue se você estiver no Spotify também, gente, só no caso. É isso. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.